Será que realmente existe esse risco de recessão nos Estados Unidos? E se existir, vale a pena ficar tentando prever isso, ficar tentando descobrir o que realmente acontece com os ativos de risco no momento de recessão? Então vamos lá, vou ter que contextualizar também o que é recessão. O que é uma recessão tecnicamente falando? Né? Os países eles têm uma soma das riquezas que eles produzem internamente, sejam eles bens, produtos e serviços. Né? Produtos esses que são consumidos internamente, seja pelas famílias, seja pelos governos, ou seja pelas empresas para eles conseguirem aumentar a quantidade de produção no futuro, ou seja produtos que são exportados. E aí você tem que abater o que é consumido internamente do país de produtos que são importados. Né? Então é mais ou menos essa a configuração do produto interno bruto de um determinado país. Tá? E uma recessão técnica ela é configurada quando você tem 2 trimestres seguidos de queda desse produto interno bruto, né, do PIB. E aí você acaba entrando ali no que a gente chama de recessão, quando você tem esses 2 trimestres seguidos abaixo de zero, isso tudo já descontado a inflação. Então, para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos aqui, o próprio Federal Reserve, né, o Federal Reserve Bank of St. Louis aqui, ele tem um gráfico que é interessante, que mostra todas as recessões que os Estados Unidos tiveram desde 1947 aqui. Então a gente vê que teve uma recessão aqui em 1949, 1950, teve outra aqui em 53, teve outra aqui em 58, teve outra aqui em 1960, teve outra aqui em 70, teve outra aqui em 73, 74, questão da crise do petróleo. Aqui a outra crise do petróleo de 1980, quando os títulos dos Estados Unidos chegaram a bater 16%. E esse período aqui, a moeda dos Estados Unidos perde valor de mercado igual aos restos de 150 anos anteriores. Isso está no livro do Jeremy Siegel, por exemplo. Então, esses 5, 6 anos aqui foram muito complicados para o americano que não estava acostumado a ver inflação. Aqui a gente teve em 1990 também. Aqui a gente teve em 2001 a crise das .com. A gente teve aqui a crise do subprime, mais recentemente Covid. A primeira coisa que a gente consegue perceber nesse gráfico, tá? Eu acho que fica muito claro que é o seguinte, o Federal Reserve tem sido muito bom na condução da política monetária. Porque se aqui você tinha uma quantidade muito grande de recessões, você vê que nos últimos 40 anos a gente tem mais ou menos uma recessão a cada 10 anos. Tá? Então a gente teve aqui em 90, teve em 2001, teve em 2008, teve o Covid em 2020. Então ele está sendo muito bom nessa condução. E além disso, tem sido recessões mais estreitas, tirando a crise do subprime. Você vê que são recessões aqui de 2 trimestres, ó, o Covid foi um trimestrezinho aqui, né? Aqui foi um pouquinho maior que foi a crise do subprime. Mas você vê que, comparativamente com recessões anteriores, são recessões aqui que duram menos tempo. Ou seja, hoje em dia, o próprio Federal Reserve ele tem mecanismos de entender isso antecipadamente e de conseguir atuar no mercado. Tá? Então, vindo uma recessão, eu particularmente nem acho ruim que isso aconteça. Tá? O grande problema da recessão, como a gente vai ver, é quando você fica muito tempo parado aqui no mesmo lugar sem crescimento. Por exemplo, como aconteceu aqui ou como aconteceu aqui. Tá? Quando acontece igual o subprime aqui, olha só o que aconteceu na crise do subprime. A gente teve uma queda muito forte e depois já uma recuperação. Desse jeito não é ruim, é mais ou menos o que aconteceu no Covid. Uma queda muito forte, logo depois uma recuperação da economia. Na hora que você tem esse tipo de recuperação, a recessão não é um grande problema, como a gente vai ver agora. Enfim, vamos aproveitar agora para passar para a planilha que eu acabei fazendo aqui com os dados dos Estados Unidos. Tá? Para vocês terem uma ideia aqui, eu peguei o índice, o S&P 500, eu consegui dados, tá? Desde 1970, então eu não consegui pegar, tabular aqueles
aquelas recessões de 1940 e pouco, 50 e pouco. Tá? Então a gente vê aqui dados, ó, o S&P 500 em 1970 valia 89 pontos, hoje em dia vale, mesmo com as quedas, 5.186. Então a gente teve recessão, por exemplo, do primeiro trimestre até o quarto trimestre de 1970. Né? Como o resultado do PIB do primeiro trimestre sai em maio, eu peguei de maio de 70. O quarto trimestre sai em fevereiro, sempre uns 2 mesezinhos depois. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei qual foi a variação do S&P 500 ao longo do período de recessão. E a gente percebe aqui, ó, que na maioria, tá, das recessões, a gente teve inclusive variações positivas. Né? A gente teve aqui, ó, 26%, nessa outra aqui teve menos 0%, aí ficou praticamente estável, 26%, 17%, 20%, aqui menos 2%, ok? Tá, se a pessoa, aqui é um período longo, ó, eu colocaria como praticamente estável, aqui menos 21%, a do subprime, essa aqui sim, né, trouxe alguns problemas maiores para o mercado, e durante o Covid ali, aquele trimestrezinho, mesmo assim subiu 15%. Tá? Então, a mediana disso, 16,12%, a média, 10%. Ou seja, durante as recessões, a bolsa sobe. Tá? Por mais estranho que possa parecer, durante as recessões, a bolsa sobe. Tá? Por quê? E aí a gente volta ali no gráfico do Investing aqui, e a gente vai dar uma olhada agora. E para entender isso, a gente vai olhar aqui as taxas de juros dos Estados Unidos. O que aconteceu nesse período de queda aqui no último mês, por exemplo, que a gente teve aquela queda forte do mercado acionário? A gente percebeu aqui, ó, uma queda do juro futuro nos Estados Unidos muito grande. De 23 de julho até hoje, né, o 5, 6 de agosto que a gente está gravando aqui, 3,85. Então a gente teve uma queda muitíssimo expressiva com relação aos juros. Por quê? Porque o Federal Reserve, como eu falei no vídeo da semana passada, ele precisa que a inflação convirja para a meta. E o que acontece para a inflação convergir para a meta? Você normalmente converge para uma meta menor, né, de 2%, a inflação hoje está em 2,6%, 2,8% nos Estados Unidos, quando você tem uma desaceleração da economia. O que é uma recessão? Né, que a gente já explicou. 2 trimestres seguidos de desaceleração da economia, quando essa taxa baixa de 0. Então, o que aconteceria se você tivesse essa desaceleração tão forte da economia a ponto de ter recessão? O juro começaria a cair mais rápido ainda do que o previsto. Então, essa condução da política monetária faz com que as recessões elas tenham sido mais curtas nos últimos anos e tenham sido muito mais espaçadas. Tá? Então, você percebe que durante as recessões o mercado ele já está em alta. Por quê? Porque ele cai antes. Tá? E aí ele cai aqui, ó, variação um ano antes. Esse aqui primeiro eu não consegui pegar, porque eu só consegui dados a partir de fevereiro de 70. Mas as outras, ó, a gente vê uma queda de 16%. Aqui foi uma alta de 12%, né? Até porque toda regra tem a sua exceção. Aqui tem menos 10, menos 6, menos 25, menos 8. E aqui no Covid o período anterior foi uma alta porque realmente o Covid foi uma recessão que, vamos dizer assim, que não é aquela coisa previsível, né? Aconteceu um evento extraordinário, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, a gente vê que a média e a mediana são números negativos aqui um ano antes. A grande questão que eu te pergunto é o seguinte: sabendo que depois, durante a recessão, vai subir 16%. E um ano depois vai subir 7%. Vale a pena ficar tentando prever quando vai vir uma recessão para você conseguir economizar 8% de queda em média, 10%, 12%, etc. A única recessão que sangrou mesmo, na minha visão, foi essa aqui da bolha das .com,
que caiu um ano antes 25, caiu um ano depois 24 e durante a recessão caiu 2. Essa foi a única que sangrou. Todas as outras são movimentos que se recuperaram. Você vê, caiu 8% aqui, caiu 21%, mas aqui já foi 7%. Se você olhar o gráfico hoje, cara, a pessoa que deixou de comprar lá atrás por causa da recessão da crise do subprime perdeu um monte de dinheiro. Né? Ou a pessoa que vendeu naquele momento falando assim, nunca mais invisto nos Estados Unidos. Né? Então, a gente percebe, tá, que a recessão em si, cara, sinceramente, não faz diferença se ela vai vir ou não. A minha resposta, né, já que o vídeo vai ter uma nova recessão, é sim, é óbvio que vai ter uma recessão. Você vê que de 10 em 10 anos acontece. Agora, pode ser que aconteça ano que vem, pode ser que aconteça em 2030, ou pode ser que aconteça em 2040. Até porque o Federal Reserve está cada vez melhor na condução da política monetária. Em algum momento, essas pessoas vão adivinhar. E para só fechar esse vídeo aqui, olha só o que eu acabei pegando aqui, né? Eu peguei e botei aqui, por exemplo, Jim Rickards, que é uma pessoa que eu sei que eu já li alguns livros dele, que fala o tempo todo de crise. Ele tem aqui matérias falando sobre crise desde 2014. Para você comprar ouro, por exemplo. Imagina o cara que em 2014 seguiu ali e está seguindo, por exemplo, essa visão. Ah, eu vou comprar apenas vou me proteger. Quanto que ele perdeu nesse período todo? Né? Se eu botar aqui em máximo, você vai ver, ó, 2010, 2014, por aqui, ó, estava em 1.800 pontos, hoje está em 5.100. Né, em dólar, você perdeu 100% em dólar, mesmo que ele acerte hoje em dia. Né? Aqui, ó, uma matéria da Carta Capital, ó, cresce o risco de uma nova crise mundial de 2018. Né? Aqui uma matéria do G1, ó, de 2022. O mundo está a caminho de uma recessão, entenda os riscos e as consequências para o Brasil. Né, ó. Crise nos Estados Unidos, recession, aí um monte de matéria agora porque o pessoal é caça-clique. Então, o que eu queria, né, aproveitar para terminar esse vídeo aqui e falar para vocês. Cara, para de ficar buscando a nova recessão. Por quê? Porque durante a recessão tu não perde dinheiro, a gente já viu que dá positivo. Um ano antes da recessão, ok, você vai perder lá 8, 10, 12, 14%, mas, cara, dentro de uma alocação completa de recursos, tá? Isso tudo se recupera rápido. E você acaba perdendo menos do que isso. Tá? Você não precisa ficar perdendo o teu sono pensando assim, ai meu Deus, e agora se vier uma recessão? Eu vou perder todo o meu dinheiro. Não vai perder todo o teu dinheiro. Entendeu? E aí eu vou fechar esse vídeo de hoje com uma frase que eu adoro do Peter Lynch, que ele falou isso daqui, ó. Muito mais dinheiro foi perdido por investidores se preparando para correções ou tentando antecipar correções do que nas próprias correções. Então, o que é uma recessão? A gente acredita que vai ser uma correção. Então, o cara fica tentando descobrir qual vai ser a próxima correção. Aí ele perde dinheiro porque a bolsa sobe e ele não está comprado. Aí ele perde dinheiro porque a bolsa não está comprada. E isso é notadamente correto lá nos Estados Unidos, como a gente pôde ver aqui. Então, o que eu quero, né, de vocês que são meus assinantes, eu sei que vocês já pensam dessa forma. Mas quem não é, que pare de ficar pensando na próxima recessão. Passa a se preocupar se a tua carteira está direitinho, está com um percentual certo de renda fixa, está com um percentual certo de ações, está com um percentual certo internacional, está com um percentual certo de fundos imobiliários, porque se vier uma queda mais forte, você vai conseguir saber aproveitar. Você vai ter renda fixa para passar para aquela classe que caiu, você vai com aportes conseguir crescer ali, você vai pegar aqueles dividendos e vai investir nessa classe de ativos, e se não acontecer, você vai conseguir fazer a alocação que você tiver que fazer também. Então para de pensar na próxima recessão, talvez seja o melhor ensinamento desse vídeo de hoje. Recessões, por mais que o nome pareça feio, né, que a economia está caindo e etc., se a economia cair 0,1% por 2 trimestres seguidos é uma recessão. E isso não muda muito
a produtividade e o que a economia de um determinado país produz. Então, menos atenção na recessão, mais atenção na tua alocação estrutural. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês se surpreenderam com os resultados dentro da recessão que são positivos, curta ali embaixo, comente e se inscreva no nosso canal. Abraço, bons investimentos. Nunca se esqueça da nossa frase de sempre: construir leva tempo. Tchau, tchau, pessoal.